Olá, aspirantes. É um prazer recebê-los como nossos novos acólitos. Agora que fazem parte de nossa ordem, saibam que não espero nada menos de vocês do que total fidelidade e devoção. Mas em contrapartida, lhes dou acesso a todos os nossos conhecimentos e todo o nosso poderio, que vai tornar a vida de vocês bem mais fácil depois do apocalipse. E como sempre, eu sou o Bino, o reptiliano albino. Eu sou o Franco Maçom. E eu sou o Negromante. Então, pessoal, essa é a terceira parte do episódio de pandemias. A gente vai dar continuidade no assunto que estava falando. No último episódio, eu cheguei a comentar com vocês sobre como foi feita a vacina para varíola, né? E, se eu não me engano, o Negromante queria complementar alguma coisa de varíola, né? Franco, na verdade é algo bem rápido, que essa questão da varíola é muito interessante, porque em algumas sociedades africanas, né, no continente africano, existiam sacerdotes voltados para a questão da varíola. Então, quando havia um surto em alguma aldeia próxima, esse sacerdote se dirigia ao local da surto, se infectava com a varíola, posteriormente ele voltava para a aldeia e com um instrumento ele perfurava as pústulas da varíola e infectava outras pessoas da comunidade. Parecido com o cara da história da vacina. É uma forma de vacina, vamos chamar de rudimentar. Mas era uma transmissão direta. Era uma transmissão direta, não tinha, mas o vírus ele ficava mais fraco. Não era a varíola bovina que passava para as pessoas, era direto. Não era direto a varíola humana. Direto a varíola humana. E assim. O total de pessoas que morrem da varíola é de 30%, se não me engano, né? Sim, 30%. Uma doença com um percentual alto. É uma maneira de tu pular antes da varíola, vamos dizer assim, e tu acaba eliminando 30% da tua aldeia, mas a tua aldeia está imunizada contra a varíola, né? Exatamente. É uma espécie de imunidade de rebanho. Isso no caso aqueles que sobreviverem, né? Sim. Sim, mas é que, se eu não me engano, a ação dela é mais fraca conforme ela vai passando. Então provavelmente... Ele ia retransmitindo, as pessoas iam já se tornando... Isso, ele tinha uma forma mais branda, ele ia até essa aldeia, se infectava e transmitia Ele transmitia a dele, no caso. Isso. Tá, porque nele ele já resistia à varíola. Sim. Talvez pelo fato de ter se infectado várias vezes com varíola, então ele devia ter anticorpos. Talvez. Principalmente assim, na área da Nigéria, na área do Benin, a varíola era muito temida, né? Tanto que existem divindades dos Bantu quanto dos... Chegou a comentar isso anteriormente sobre as divindades, até me remeteu ao Chapanã. Sim, exatamente. Que é de doenças. Chapanã pros, se eu não me engano, pros Jeje, o nome dele é Saponã. Pros Bantu, ele é Sakpatá. É Chapanã na religião de matriz africana do Rio Grande do Sul, conhecida como nação Obatuque. No Candomblé, ele tem outro nome, ele é chamado de Omolu, ou então Obaluayê. Mas isso, no caso, é o nome da região, né? No Candomblé, ele tem esse nome porque ele é muito temido. Então, o nome dele é um tabu. Então, chamam ele por outro nome, porque só a menção do nome dele pode atrair, né, a tragédia. É que, no caso, o Chapanã, o Omolu, o Sakpatá, eles são divindades da varíola específico, assim. Seria o orixá, ou Iquince, ou Vodum, depende, né, da nação que estamos falando. Não da doença como um todo, da varíola em si. Da varíola em si, principalmente da varíola. São os orixás que trazem e levam a varíola. Eu achava que era chagas e pestes no geral, assim. Não, sim, mas o principal é a varíola. Era uma doença muito... Sim, dado que a gente já falou sobre, é uma doença terrível, né? Mata... exatamente. Então existiam cultos próprios, tanto que... Na região do Benin, na região aérea, o culto de Chapanã, o que seria a casa onde reside o orixá, ela é colocada fora da aldeia. E
E é um orixá muito, muito melindroso, muito bravo, que tem que estar sempre sendo agradado. Então, E pra ajudar, ainda é um bicho com gênio ruim. tem um gênio ruim. É Ele, temido e ainda é brabão. isso, ele seria rei dos GG, né? Mas isso é só um complemento, assim, a gente já tá desvirtuando até que... Não, tudo bem. Então agora eu vou levar o assunto para o próximo monstrinho da minha lista, que é conhecido como influenza, ou a gripe comum. Eu sei que parece estranha a gripe comum, mas acreditem em mim, a gripe mata milhões de pessoas por ano. Existem 3 tipos de vírus do influenza, tá? O vírus A, o B e o C. O vírus do influenza C é o que causa as infecções respiratórias mais brandas. Ele não possui, assim, um impacto grande na saúde. Ele não está assim tão relacionado com pandemias e epidemias. O vírus A e B é que são os responsáveis pelas epidemias sazonais, sendo que o vírus do influenza A que é realmente o grande responsável pelas pandemias, tá? A gripe, ela se propaga globalmente em ciclos sazonais, as quais provocam anualmente 3 a 5 milhões de casos graves da doença. Ao longo do século XX, ocorreram 3 pandemias de gripe, cada uma delas provocadas pelo aparecimento de uma nova estirpe do vírus em seres humanos e responsáveis pela morte de dezenas de milhões de pessoas, tá? Sempre A. Sendo os mais notáveis todas do grupo A. Em muitos Hum. casos, as novas estirpes desse grupo aparecem quando o vírus que já existe se propaga do ser humano para uma outra espécie animal, ou quando uma estirpe humana recolhe novos genes de um vírus que antes infectava só aves ou suínos. Então a gripe ela pode pular do ser humano para o bicho, ou o ser humano gripado pega um bicho gripado e fortalece a gripe que ele já tem. Por isso gripe aviária e gripe suína, porque elas realmente vêm de Sim. aves e de suínos. Mas como existem muitos tipos do vírus do A e que causam muitos tipos de gripe diferentes, eu vou me ater só a um grupo, tá? Que é o grupo mais perigoso, que é o chamado H1N1. O H1N1, ele é o grupo que provocou a gripe espanhola em 1918, a gripe russa em 1889 a 1890 e a gripe suína, que tu acabou de comentar, em 2009. Foi em O 2009? H1N1 Foi a suína, foi em 2009. Sim, o H1N1 ele é muito assim notório porque essas 3 gripes que se tornaram pandemias, elas vitimaram muita gente. A gripe espanhola, por exemplo, ela durou de 1918 a 1920, tá? Foi só 2 anos. Só 2 anos. Ela infectou na época 500 milhões de pessoas e matou de 50 a 100 milhões de pessoas pelo mundo. A taxa de letalidade dela, por incrível que pareça, eram meros 2%. Essa gripe, devido ao enorme poder de contágio, foi uma das doenças mais mortais que já acometeram a humanidade até então. Para vocês terem uma noção de como essa pandemia ela era eclética, teve presidente, teve gente famosa e rica que morreu dessa. Se eu não me engano, o presidente brasileiro da época morreu dessa gripe. Morreu. Foi o Francisco de Paula Rodrigues. Esse foi o presidente que morreu de gripe espanhola? Isso. Eu acho que ele nem assumiu, na real. Olha só que curioso. Durante a pandemia da gripe espanhola aqui no Brasil, a população recorria a um conhecimento popular para tratar os sintomas da doença. E deste conhecimento nascia no interior de São Paulo um remédio muito, muito popular que seria conhecido no futuro como a boa e velha caipirinha. Olha que interessante, a caipirinha ela nasceu em função da gripe espanhola. E ela durou 2 anos, no caso. Só 2 anos. E olha que interessante, a próxima H1N1 durou 1 ano. Eu tô falando agora da gripe russa. A gripe russa durou de 1889 a 1890 e levou à morte 1 milhão e meio de pessoas. Essa variação da influenza, ela se dava principalmente pela febre e pela pneumonia. Então ela era uma gripe pneumônica. A gripe russa, ela afetou principalmente jovens, o que é incomum para as gripes. As gripes normalmente afetam mais os mais idosos. No caso da gripe russa, não. Ela afetava primeiro jovens. A suína atacava, era para atacar, né? Que era o 12 e 30 anos. A suína vai vir a seguinte, daí a gente já fala... Essa gripe russa, ela durou bem menos tempo do que as outras, porque já tinha algum tipo de medicação para prevenir, foi isso? Isso, já tinha medicação que atacava e que fazia algum certo efeito.
Ela era uma Caso- HN1 também? Sim, a ação da H1N1. E o interessante é que ela pandemia foi totalmente documentada, detalhadamente documentada. Ela foi registrada desde os seus primeiros casos, que aconteceram em maio em Bukhara, no antigo Império Russo, até o atual Uzbequistão. Ela se alastrou rapidamente pela Rússia, principalmente por causa da linha férrea transsiberiana. No mesmo ano Uhum. que ela já tinha ido toda a Europa naquele ano, a América do Norte em dezembro e o Brasil em janeiro de 1890. Ah, ela Com a chegou no Brasil, a gripe chegada, russa. ela chegou em Paquete, em Salvador, vindo de Hamburgo, na Alemanha. Metade da Uhum. população de Salvador logo adoeceu e a seguir ela atinge outros locais do Brasil e do mundo, até que ela acaba no ano de 1890. Passa o surto, a medicação é vida, faz efeito e ela acaba. Mas durante esse um ano, como matou 1 milhão a 1 milhão de pessoas. E aí isso nos leva então à terceira variação da H1N1, que eu tinha separado da gripe comum, que é a gripe suína. A gripe suína ficou conhecida antes da H1N1. Ela durou de 2009 até a de 2010, atingindo quase todo o globo, cerca de 5 países. E apesar dela ser altamente contagiosa, o vírus dessa variação não foi tão mortal quanto seus anteriores, vitimando apenas 17 mil pessoas. E aí tu vê, né? Olha a diferença de teve para as outras duas gripes. Foi 7 Isso. mil da gripe suína? Mas é 5 países. E isso se Sim. deu graças às vacinas É que que tinha já Tamiflu. existiam devido ao tratamento de outras gripes da família influenza. Para nossa Uhum. sorte, muitos medicamentos que já existiam são eficazes contra essa nova variação, salvando milhares de vidas, dado o grande poder de influenza. Isso nos leva à atualidade e a gente chega ao que eu chamo de a cereja do bolo. A terrível Covid-19. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. O vírus foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Esse surto original deu origem à pandemia mundial que perdura de hoje. É a nossa do momento. Sintomas antivariáveis podem ser desde sintomas de uma hélice constipação até uma pneumonia viral grave e potencial. Em muitos casos deles são casos leves, o que, que até que não deixam sequelas. No entanto, 15% são infecções graves que nem oxigênio. Desses 15%, 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação tida em ambiente hospitalar, ou o popularmente chamado ser entubado. Uhum. E no curso do nosso corpo, imagina que você se contaminou, usando uma gotícula de ar que alguém com o vírus espirrado, ou tocando um objeto contaminado, tu for lá, coçou a boca, e aí te contaminou. Agora que o vírus entrou em contato na mucosa, ele pode cair na tua corrente sanguínea e seguir se multiplicando dentro do seu nariz e dentro do seu sistema respiratório. É por aí que começa toda a questão. Essa multiplicação do vírus, ela pode causa da perda da sensação de olfato e paladar, que é experienciada por alguns dos infectados pelo vírus. Os outros sintomas, eles podem levar cerca de 12 dias para começar a aparecer. E enquanto o vírus começa a tomar conta do pulmão, que é o de incubação. Nesse meio tempo de incubação, o vírus ele vai se espalhando pelas células respiratórias que cobrem o tecido dos pulmões. E ele vai se multiplicando e destruindo as células por onde ele... E por isso que aquela coisa de fazer bochecho, fazer gargarejo, beber chá quente, não tem efeito contra o coronavírus. Ele está nas tuas vias respiratórias. Então, eu não sei por que que uma chá quente ia funcionar, entendeu? Porque a temperatura do corpo humano, em média, já mataria o vírus, então. Tu não precisa tomar chá. A gente nem teria o vírus. Sim, mas é que as pessoas falam que faz chá com agrião que tu te cura do Covid, entendeu? E É na verdade completamente não. fazer gargarejo porque eu vou na garganta. É aquela coisa da crendice popular. Então, a partir daí, por volta de dias depois da multiplicação do vírus,
que pode se multiplicar o suficiente para presente na saliva e no muco, é a ponto de começar transmitido por espirros, tosse e mesmo que a pessoa não tenha sintomas. Tipo, a partir do quarto dia que tu teve é quando tu fica infeccioso, entendeu? Só que tu não tem sintomas. Esse período onde alguém transmitiu o vírus para as outras pessoas, mas ainda não sabe que ele está doente, que é o verdadeiro grande motivo para a gente precisar fazer os isolamentos social e as quarentenas. Já que as pessoas podem estar facilmente pegando o vírus de alguém que sabe que está infectado, sabe? Tipo, esse ciclo faz que nesse tempo, infectando gente e não nem perceba. Se eu não me engano, teve um estudo, 80% da disseminação do Covid é por pessomáticas, né? Sim, o que faz sentido. E aí tu vê, às vezes começa a mudar lá pelo quinto dia. Para a maior parte das pessoas, pelo quinto ou sexto dia que tu foi infectado pelo vírus, o teu corpo começa a reagir ao vírus. E aí que aparecem os sintomas mais comuns que a gente conhece da Covid. A maioria desses sintomas sérios, eles ocorrem por causa da reação do corpo em relação ao vírus, e não necessariamente por causa que o vírus já causou. Começando com a febre, a febre, né, sintomas bem comuns da Covid, ela atinge 9 em 10 pacientes. E também a inflamação do pulmão, que ela é irritação que faz a pessoa ficar com aquela tosse seca. Isso também atinge 2 em cada paciente. Então dá para dizer que 2/3 das pessoas do Covid têm tosse seca e 9 em cada 10, que é, sei lá, 90%, tem febre. Então, se você tem febre, tosse seca, e É uma se chance, perdeu o paladar e o olfato, é uma chance muito grande de estar com Covid. E aí, junto com a inflamação do pulmão, destrói as células que levam o muco para fora do pulmão e das vias respiratórias. O catarro ele vai se acumulando e com essa complicação no pulmão vem a famosa sensação de cansaço e as dificuldades respiratórias que são tão comuns do Covid, né? Elas ocorrem no caso esse caso ele ocorre de 1 em cada. Além disso, o vírus pode atacar mais que o pulmão, o estômago, que é daí que vem as diarreias, as náuseas e os vômitos, que também eles são um pouco mais raros, eles acontecem em 1 a cada 20 pacientes, que é no caso aquela coisa que eu falei antes, que pode ser desde uma constipação até uma pneumonia grave. Essa coisa da constipação, da diarreia, é um pouco mais rara, 1 a cada 20. E olha só, esses, meus queridos, eles são sim dos casos mais leves. Para a grande maioria dos adultos, no caso de crianças e adolescentes, 97%. É assim que a situação vai caminhar. Nesses casos leves, os sintomas levam média de 1 a 2 semanas para melhorarem e as pessoas não precisam mais de internação hospitalar. Já as pessoas mais comorbidades, como a diabetes, a asma e as outras crônicas, os casos podem ficar muito mais graves. E a inflamação do pulmão é mais séria. E ela vai evoluindo para uma versão pneumônica da doença. Nesses casos, depois de uma semana, os sintomas, ao invés deles melhorarem, eles pioram. E o acúmulo de líquido no pulmão é tão grave que causa falta de ar, obrigando os pacientes a ter que buscar os hospitais para conseguir ajuda respiratória. Isso ocorre em 1 em cada 5 casos graves, né? Que é a questão de tu ser entubado e ter que precisar de ventilador. E a gente falando de 1 em cada 5, 1 em cada 10, né? Mas vamos lembrar que essa doença tem potencial de infectar praticamente 100% da humanidade. Né? Porque, no caso, a gente ainda discutido já nos episódios anteriores da teoria do solo virgem. Exatamente, a gente não tem imunidade contra essa versão do vírus. Claro, vai ter uma pequena porcentagem imune, aquela coisa, mas é praticamente 100% da humanidade pode ser infectada. E se 1 em cada 5 de 100% da imunidade ser infectada, é só fazer a matemática da tragédia, né? E aí, nesses casos que são os sérios e críticos, os pacientes eles precisam de hospitalização já nos primeiros sintomas. E muitos desses pacientes eles vão desenvolver a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é uma das coisas mais comuns de quem está grave de Covid. A destruição celular do pulmão
E o líquido acumulado em outras partes do corpo, ficando o pulmão inchado. E aí, nesse caso, as vias respiratórias elas começam a perder totalmente a função e vai causando uma efizema. Porque o pulmão não consegue mais receber oxigênio, mandar oxigênio para o corpo e liberar o CO2. Isso vai causando uma. Eu falei efizema, mas eu falei insuficiência. Isso vai causar uma insuficiência respiratória tão grande que a pessoa morre afogada, literalmente, com o carro. E nesses casos críticos, aconteceu o que eles chamam de choque séptico, que é quando a infecção, como já não bastasse a falência do sistema respiratório, ela começa a causar a falência de outros sistemas do corpo, como o sistema circulatório, onde eles começam a perder o controle do corpo. Isso, inclusive, ocorre entre menores de 18, entre 1 a cada 40 casos. E no caso, infarta, sabe? Então, esse caso, no caso do infarto, ele também está ligado à sobrecarga que o Covid causa no corpo da pessoa. Exatamente. Ele ataca o sistema respiratório, depois o sistema circulatório e depois ele vai atacar os órgãos. Os pacientes que chegam no estágio grave, eles podem levar 6 semanas para conseguirem se recuperar. E no pior cenário, que seria dessas pessoas, acontece em 14 a 19 dias. E vamos lembrar que a pessoa que é entubada, ela não é uma coisa tranquila. Tu perde cerca de 30% da tua massa muscular no período que tu fica entubado. Tu fica entubado. Quanto tempo a pessoa fica entubada? 15 a 30 dias. Teve gente que ficou mais até. Sim, isso é variável, né? Depende de quem tu é, como é que teu corpo responde. Mas é no mínimo 15 dias. E nesse período tu pode perder até 30% de massa muscular. 30% e aí, de massa claro, muscular. muita coisa. E apesar da morte ocorrida de quem contrai vírus, a doença ela não é menos séria. Ainda são 20 vezes mais mortes proporcionalmente às gripes que eu citei agora há pouco. Quanto? 20. Mais. Tu imagina, se eu citei agora, né? O potencial da Covid é 20 vezes maior. Nós estamos em quantos agora? 680 mil. Mais ou menos. 2 milhões e 700. Em menos de 6 meses a gente já está com tudo isso de... Sim, e agora tem a parte que que eu falei sobre a questão que não é só a questão da doença. Porque independente das mortes, como boa parte das pessoas elas precisam de atendimento hospitalar por causa das complicações mais sérias, todo o sistema de saúde de uma região ele pode rapidamente ser exaurido. Sabe? Não, certo. Muito fácil. Daí, bater o carro, não tem leito. A grávida vai dar parto, não tem leito. A pessoa sofreu um acidente, não tem leito porque a Covid toma conta. E o aviso que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dizendo que havia cancelado todas as cirurgias de transplante para ter mais leitos para ter pessoas tratadas pelo Covid. Agora é cirurgia eletiva? Agora virou. Então acontece porque o sistema ele acaba sendo sobrecarregado, né, cara? Sim. E no agravamento da doença, sempre estão a falta de ar, a dor ou pressão no peito, perturbação às vezes na fala e no movimento. E o agravamento da Covid ele pode ser súbito. Tu tá geralmente numa determinada situação e o teu organismo dá uma merda e o troço agrava de uma hora para outra. Sim. Por isso que eles mudou o protocolo. E se tu tá com sintomas, tu tem que ir diretamente procurar assistência médica. Antes eles falavam, não procure um médico, né? Aguarde. Agora não. Agora nos primeiros sintomas eles já querem que tu procure assistência médica, porque em alguns casos, acho que é uma minoria, tu pode ter um agravamento muito rápido da doença. Sim, o agravamento se dá no terceiro dia. A pessoa tá muito bem e de repente os protocolos indicam até que se a pessoa já tem que iniciar a hemodiálise. Sim. Porque os rins começam a parar de funcionar também. Ela é uma doença que deteriora em vários sentidos, né? Vocês acham que eu devia dar uma explicação um pouquinho melhor de como a doença se espalha ou ficou claro que eu já tinha falado? Não, ficou bem claro, eu acho que ficou claro. Covid o pessoal tá meio por dentro já. Né?
Uns, né? No início as pessoas achavam que o uso de máscara era necessário e agora se mostrou ser extremamente eficiente. Uhum. E isso se dá justamente muitas da transmissão do vírus é através das gotículas que a gente produz nas vias respiratórias quando fala e espirra, né? Sim. Mas aí é que tá, é que tem gente que também não entende, que acha que deixar o nariz fora tá tudo bem, que não sai gotinha. Só não sabe o que significa vírus, né? Sim, é complicado, cara, porque daí entra na questão do nosso povo um certo nível educacional, né? Mas eu não sei, eu vejo gente aparentemente com falando também esse mesmo tipo de bobagem. E aí tem outros mitos. O de máscara faz com que a gás carbônico em excesso. É que aí a gente já entra numa polarização e numa disputa que acabou se tornando ideológica, O né? uso de máscara, se usa ou não de máscara, virou posicionamento ideológico. Isso é idiota, porque cientificamente duas pessoas de máscara a 1,5 metro da outra tem só 1% de chance de se contaminar. Uhum. Uhum. Se for daí é 0% de chance de se contaminar. E aí se é 1 para 30% a chance de contaminar, sabe? É uma Sim. coisa brutal. Eles ficam politizando a máscara. Ah, eu sou juiz, não preciso usar máscara. É idiotice. Porque vamos lembrar, até agora a gente vacina, a gente não tem um tratamento antiviral. O tratamento que existe ele é só uma questão de tu tentar os sintomas e não deixar a pessoa morrer, sabe? É As que pessoas assim, que saem sem máscara, elas estão à vida dos outros. Eu fico putaço com isso aí, velho. mas vamos ser sinceros. Quem de nós conhece alguém que foi multado porque do Brasil o não uso da máscara em vias públicas tá multa. E não é uma multa barata. Nem ouvi falar. Pois é, a realização na rua, guarda municipal, Ah, cara, eu polícia vejo na militar, TV só gente grande ser trânsito, multada que não acontece nada. Tipo, juiz ser multado, parlamentar ser multado e depois as multas é varrida pra debaixo do tapete. vigilância Primeiro, sanitária. Pois é, cara, era uma coisa assim meio que não devia, sabe? E bem ou mal, já morreram 2 mil, já morreram 94 mil pessoas, tá? A gente tem 2,7 milhões de pessoas infectadas. E não usar máscara é uma temeridade, é uma idiotice, uma coisa assim que não faz sentido. 2,5 milhões de pessoas infectadas 2,7 na registradas, né? realidade. É, Registradas. no Brasil, né? Vamos botar a subnotificação, bota aí em 27 milhões, isso daí dá pouco mais de 10% da população infectada. Para Pois pensar o é. quanto de gente ainda tem para infectar. Sem falar que não tem previsão para a pandemia. Até então eles falavam em 2021, agora já estão 22. Quem sabe em 2021 eles vão estar falando em 2025, entendeu? Se todo mundo Porque tivesse não. sossegado o rabo em casa, no começo da pandemia, Não, e situação. tudo que eles falam é liberação. Tem liberação, cara. A gente nem Sim, fez mas uma quarentena de verdade. tem pressão dos, dos Do setor. empresários. É assim aqui, é na Alemanha, foi na Itália. A produção de peças automobilísticas na Itália, na região da Lombardia, Pois é, simplesmente mas não em parou. contrapartida tu vê a Nova Zelândia. A Nova Zelândia lá fez uma quarentena de 40, 45 dias com lockdown e agora tá todo mundo tranquilo. Sim, mas quem é o presidente? É uma É uma mulher. mulher. Então, Mas girl tu não power. que é um preço que dá pra pagar. Não é caro tu pagar 10, 20 parcelas de R$ 600 que vai ser obrigado a se fazer do que parar 40 dias de verdade. Mas as pessoas. Mas é que ambos têm argumentos nesse sentido. Porque a economia está sendo prejudicada, ela vai ser prejudicada de uma maneira Sim, violentíssima. A economia vai e não existe nenhuma garantia de que não vai sofrer Não, esse baque econômico. agora não adianta mais. Mas tinha um estudo, se eu não me engano, da Harvard, do Uhum. Departamento de Economia, mostrando que durante a gripe espanhola, as cidades que não fizeram lockdown levaram muito mais tempo para aquelas que fizeram. Aí é que tá, teve prejuízo. Só que quem fez lockdown se recuperou rápido. o que eu acho triste é que a gente não tem garantia de imunidade de rebanho, né? Não passou tempo Não, suficiente pra saber que Não, ano que vem, tá todo mundo imune, agora liberou. não só Nananina, não, não. não só A não gente não tem essa passou, garantia. não só não passou, como existem listas que, no caso do Covid, questionam a existência da imunidade de rebanho. Porque alguns defendem
pode ser que mude. Alguns não mudou até agora, mudar mais, mudar é muito pouco, não vai ser significativa. Outros levantam que se ele se comportar como outros tipo Covid, vai ser, por exemplo, necessário uma vacina zonal. O ano tem Que que nem se com a fazer uma gripe, né? vacina, que nem com a gripe. Então, é assim, para as pessoas comuns, mas para a ciência, ainda é muito recente esse vírus, se pouca informação sobre ele. Cara, o vírus não tem 1 ano. É só pensar. Sim, é que Sim, olha quanto tempo durou a praga de Atenas, exatamente. né? Olha É, quanto tempo duraram outras pragas. não, Claro, as pessoas dizem pega a que, peste negra. A não. peste negra É, teve 200 anos de surto. Ela a peste começou negra no não veio durante a história, né, cara? Né? exatamente. A peste negra tá com a gente aí desde sempre. Desde Peste que negra, por resolveram. sinal, peste negra, por sinal, que a gente já falou no seu próprio episódio e Sim, vai ter mesmo. vai ter. Mas eu entendo o outro lado. Já se passaram 4 meses. As pessoas não aguentam mais. E é por isso que bato na mesma tecla. Se todo mundo sido disciplinado, se todas as ações tivessem sido tomadas nos primeiros 30 dias, as pessoas e a ciência maior. É que é complicado, cara, porque pelo menos na minha ótica, tá? A gente não teve um apoio vindo de cima desde o início. Sim, Não teve exatamente. campanha, não teve campanha Exato. de explicação de como é o vírus, não teve campanha de conscientização, não Exato. teve exemplo, entendeu? Esse é o problema. E não Simplesmente é a só. gente foi negando, 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 até que a Exato. realidade bateu na nossa cara, assim. E aí é que tá, não é só aqui. Independentemente de qualquer ideologia política, existem outros exemplos no mundo de que entraram em um negócio da gravidade da Sim. doença. E nós temos exemplos na Inglaterra, próprio Estados Unidos, que é o epicentro da hoje em dia. Nós temos Ironicamente, todos esses que negaram acabaram quitados, né? sim, não é o Trump não, né? Ah, o Trump Não. não O pegou o Trump Covid não. aí, tratou com cloroquina. Eu me lembro dele falando que estava se tratando com cloroquina. Ah, sim, mas ele podia, tipo, podia se tratar com cloroquina, supositório de farinha, o que entendesse, porque não tem Sim. indicação nenhuma, né? Placebo. Tem o presidente da Bielorrússia que receitou sauna e lavar as mãos com vodka. Nós temos o Toda uma ditador... gama de absurdo. não, tem o ditador do Turcomenistão que simplesmente proibiu a palavra Covid. Pronto, ninguém tem. E tem alguns líderes religiosos dos Estados Unidos que diz que é uma praga divina culpando e no caso, trazendo punição para os homossexuais. O que não é nenhuma novidade esse negócio de praga divina, como a gente viu nos episódios anteriores. Isso aí sempre vai ter um pra falar que é. Sempre recorre, né? A história ela vai recorrendo e se repetindo. A história sempre se repete. Segunda como farsa. Pronto, virei o comunista do canal. E a próxima como comédia. Essa doença é muito provocando vários problemas. Nos Estados Unidos, algumas crianças se identificou um aumento no número de crianças com síndrome de Kawasaki. Kawasaki, síndrome de Kawasaki. Doença de Kawasaki, que é ligada ao sistema circulatório. Chega num ponto que de desespero, porque a gente é doença direito. A gente não tem tratamento para ela. A gente, quando ela vai acabar, a única que a gente tem para observar é o que aconteceu nos outros lugares, sabe? E foi meio que se repetindo. O que aconteceu se repetiu na França, se repetiu nos Estados Unidos, se repetiu na Espanha, se repetiu no Peru, e assim foi indo, sabe? Mas tem lugares, se a gente pegar a Espanha, se a gente pegar a Espanha como exemplo, tá? Tem lugares onde o combate começou muito ruim, na Espanha, começou muito o combate, mas ele melhorou, né? O combate na Espanha agora a gente pode dizer que, né? Tem um youtuber brasileiro que mora na Espanha, que lá a multa chegou a ter multa bem alta para quem saísse na rua. Sim, mas a questão aqui tem que eu decidi fazer, eu queria citar o Átila e a Marino do canal Nerdologia, porque todos os dados que eu falei sobre Covid eu peguei dos vídeos dele, tá? Só para ficar claro isso. Mas ele é uma autoridade no assunto. Ele tem, inclusive o do Covid. Ele tem doutorado em epidemiologia.
Vai ouvir alguém, vamos fazer o favor de ouvir nesse. Eu não queria uma citar pessoa. ele porque todos os dados que eu falei, levantei, vieram dessas fontes, entendeu? Eu acho legal citar da onde a gente pesquisou, né? Onde é que está a Sociedade Brasileira de Medicina para entrar no exercício ilegal da medicina dessas pessoas na área e receitam cloroquina, receitam vermífugo? Eu acho pior a Sociedade Brasileira de Medicina permitir que os médicos receitem isso. Porque já é comprovado. Todos os estudos sobre essa droga mostraram que ela é ineficaz. Todos. Nenhum estudo provou que ela era eficaz. Nenhum. Mas aí é que tá, Franco. É que a questão... Vamos partir de uma questão de exercício da profissão, de atitude da Associação Brasileira de Medicina. Porque é o seguinte, o médico ele tem liberdade com o paciente dele para o tratamento que ele achar melhor. Se eu sou um médico que ajuda a combater o câncer no pâncreas, vai curar do câncer do pâncreas, tem uma certa liberdade, por mais questionável ou ridiculizável que ela seja, de indicar esse tratamento para o meu paciente. Beba sua prova e você vai ficar curado. Tá, tudo bem, mas a questão médico-paciente é uma coisa. Outra coisa é ser um protocolo do nosso ministro da Saúde, cara. Sim, mas a gente tem hoje nós temos 4 estudos que comprovam, os estudos foram feitos da maneira correta. Para quem não sabe, duplo cego randomizado é um estudo onde os pacientes são escolhidos aleatória e nem o paciente nem o médico sabe quem tomou administrado quem tomou placebo e a medicação. E esses estudos, eles comprovaram que não tinha efeito nenhum. Então, cara, o meu ponto é que nenhum estudo tem eficácia. Sim, não, eu concordo. Hospitais e médicos, eles estão se posição por que certas pessoas que não são da saúde e estão indicando cloroquina não sofrem um processo por exercício ilegal da medicina. Porque quando é um pai de santo para dar um passe numa pessoa, ou é um espírita que diz que faz cura pelo astral, ou uma pessoa da acupuntura, as associações de medicina não pensam 2 vezes quando é para combater médico cubano, dizer que o cara não Mas tem quando é um condições de pastor tratar vendendo a paciente. semente que cura coronavírus, a Associação de Medicina não fala Pois nada. Então quando certos veículos do YouTube qualifica, não, são profissional para fazer isso, eu não entendo porque as associações não caem em cima. Quer dizer, eu até entendo, mas eu não quero entrar em do assunto aqui. A gente tá nesse calmo bem, porque, como você mesmo falou, Franco, não tem. As autoridades não tomam uma posição de cunho científico, baseado na ciência. Apesar da gente ver o governador de São Paulo, governador daqui, porque estamos fazendo tudo baseado em critérios técnicos. Sério, vai abrir para o dia do critério técnico? Quais são os critérios técnicos, então? Vamos a caixa preta, mostrar. Uhum. Cara, é bastante cenário. Ele é um cenário bastante complexo, mas infelizmente é a realidade que a gente está vivendo no momento. Cara, eu pessoalmente vivo isolado, eu não vou me contar. E quero que meus parentes fiquem bem também, entendeu? Porque a mítica é isso, assim, se é ciência técnica, então eu vou mostrar, porque o meu métier, meu filho, é entoar cântico, queimar erva e levantar o caixão. Mas então eu posso fazer essas coisas científicas. Na verdade, se a gente for ver as medidas que a gente pode fazer para se proteger, as medidas que a gente pode fazer para se proteger, elas já estão super claras, elas já foram esclarecidas, né? O isolamento social, a máscara, para quem precisa ir trabalhar, o uso de máscara, né? Tipo, isso já foi tudo esclarecido. O que a gente precisa agora vão ser as medidas, né, das autoridades do governo para combater não só as pessoas que estão fazendo essas medidas, deveriam ter sido começado a ser combatidas lá no início da pandemia. Isso agora, 5 meses depois, quase meio ano depois, a gente já deveria estar começando. Quais são as medidas que os governos vão tomar? Quais são essas decisões que vão ser tomadas para o
público para proteger a população, para proteger o país desses governantes aí, de uma futura econômica que, segundo alguns economistas e segundo o próprio Banco Mundial, ela vai rivalizar a crise de 29. Então, Sim, mas não, eu sinceramente não tenho o que fazer. O Brasil já no início do ano apontava para uma crise econômica. Mas, Já Negromante, tinha sido é que nem tu estava falando antes, Negromante, se a gente tido fiscalização nos primeiros meses da quarentena, a gente já desse problema. Sim, sim. Então, se a gente já tem a confirmação de que é isso que precisa ser feito, não tem como sair disso de outra forma, tem que fazer isso. Antes que a gente fale, por mais que agora não adianta mais fazer, não, ainda adianta. Se a gente não fizer, vai ficar cada vez pior, né? Mas aí que tá, como é que a gente vai fazer agora? Estão saturadas. As pessoas não querem estar atingindo cada vez mais pessoas próximas, as pessoas estão perdendo medo. As pessoas estão achando. Cara, eu acho que o medo retorna rapidinho. É só começar a ter um monte de cadáver pela rua. Mas assim, se a gente for ver, tem apontador em alguns países de que a crise está chegando com força. Não, né? Tipo assim, se a gente for olhar a Índia agora, por exemplo... A União Europeia entrou em recessão. Cara, o Brasil já comprometeu 90% do ano que vem, tá? Só para vocês saberem. Se a gente for olhar, por exemplo, alguns indicadores não tão diretos, mas indicadores indiretos que, para quem já tem vivido, assim, sabe que são indicadores ruins. Por exemplo, a compra de ouro em países como o Japão e a Índia começou a disparar. As pessoas compram ouro nesses lugares porque elas não acreditam na estabilidade da economia, não acreditam na estabilidade da própria moeda, né? Não acreditam que manter dinheiro no banco, né, vai segurar esse dinheiro. Outro indicativo, saiba, meu caro ouvinte, alguns artigos que você está comprando ultimamente estão mais baratos, isso não é um bom sinal. A gente vai comemorando, tá vendendo cada vez, as coisas estão... Mas é porque estão queimando estoque, né? Porque na verdade não tem salvando, não tem demanda. Não tem demanda, porque as pessoas... De tudo que a gente falou sobre Covid, eu acho que o mais certo é que a gente está vivendo em primeira experiência, a mudança do mundo. Tipo, mudança de paradigmas, mudança de protocolos, mudança de comportamento. É uma coisa que provavelmente vai ser estudada pelas próximas gerações. E o impacto dessa pandemia, com certeza, muito grande, porque vendo hoje em dia a época da comunicação. Tudo é automático, tudo é espalhado, tudo é muito presente no dia a dia. A gente está distante, mas não está distante. A gente está em casa, mas não está em casa, entendeu? Eu acho que o Covid, quando se passar, vai causar uma mudança no mundo como a gente viu. Eu espero que seja um novo boom renascentista. Que seja para evoluir a tecnologia, evoluir o office, evoluir até o homeschool, entendeu? Evoluir coisas que se tornem positivas para a sociedade. Aí tem que morrer um terço da população do planeta para isso acontecer. Olha lá. Preciso concordar com o Negromante nesse sentido. Não, começa a falar coisa, já começa a sentir o cheiro de morte, daí eu não me aguento. Precisa comemorar, né? Preciso comemorar. Mas assim, só para vocês terem novas. Só para vocês terem um dado. O Escritório Europeu de Estatísticas, que o produto interno bruto da zona do euro registrou queda histórica de 12,1% no segundo trimestre desse ano. Isso devido da pandemia. Então isso quer dizer que a União Europeia vai entrar numa recessão bem. O mundo inteiro vai entrar numa recessão. E assim, voltando a gente não gosta de entrar porque, enfim, trazem uma carga negativa. Ninguém quer em recessão, porque quando a Europa entra em recessão, liga o cronômetro que tá vindo uma guerra mundial, né? Eu não sei se vocês viram, né? Na Renânia, na Alemanha, os casos de Covid começaram. Fim de semana, se eu não me engano, foi ontem. Várias pessoas saíram às ruas para protestar, porque o governo alemão resolveu a medidas mais restritivas. Sai todo mundo para protestar, entendeu? E daí, se todo mundo protestar, ninguém vai ficar doente, ficar com medo e... Sim, com certeza. Não vai ter confinamento, né?
Uhum. Até porque se a gente reclamar, o vírus vai embora. Exatamente. E a situação está muito ruim, assim, tem pessoas, a quantidade de moradores de Portugal aumentou tanto que o presidente desistiu da meta, se eu não me engano, era até 2022, não ter mais nenhum morador de rua em Por um 2023. instante, eu achei dizer que o preso virou morador de rua. Vários brasileiros ajudaram o número de moradores de rua. E eles foram para lá buscando uma vida melhor, fugindo da recessão, fugindo de várias... Mas com a pandemia, acabaram perdendo seus empregos e agora voltar não tem o que fazer. Não existe uma... Não, não existe. Não, é um pequeno. Sim, não dá pra... Fazendo um bom trabalho em relação ao Covid. Tá batendo poucas mortes e mas poucos é casos. aí que a gente entra na questão da crise, que a crise econômica vai vir na cola dessa pandemia, não importa se o país tomou atitudes corretas e rápidas e no momento correto. A crise vai existir igual. É que todo mundo teve... O que eu acho que as pessoas não olham para os vizinhos. Isso aconteceu na Itália muito antes. Acontece na Espanha também. Sim. As pessoas, elas agora tá seguro, daí abre e dá merda de novo. Porra, a gente viu isso acontecer 5 vezes, cara. Por que tu vai fazer... Não é porque existem pessoas perversas vendo num caldeirão. Quem mexe num caldeirão sou eu. Essas pessoas querem lucro. É inerente ao sistema. Não juntou com uma pandemia, não vai dar certo. Porque eles simplesmente não conseguem mesmo em São Paulo. 87% de shopping, cara. Vê se isso pessoas existe. correndo desesperadas para comprar no shopping. Santa Catarina foi um exemplo. Os shoppings, no outro mês, estourou os casos de novo. Não, hoje mesmo no estado de São Paulo, cara, tinha as pessoas na Castelo Branco, tinha engarrafamento, vários carros parados há horas para outra cidade abrindo de outlet e as pessoas estavam desesperadas. Comentarista ele falou, vamos ser ideologias, se é bom, se não é bom, se funciona, se não funciona. Mas vamos pegar o capitalismo. Que sistema é esse que não consegue parar durante 30 dias sem que tudo quebre? É que não são esses dias, né? Não foram 30 dias. Nada aí há quase 5 meses. Eu tô falando não é nenhuma defesa ao sistema. É uma ação a respeito de o quão pior a coisa ainda vai ficar. Sim. Porque os especialistas Mas também tem que lembrar de uma coisa, tá parado, 2022 dentro aspas, desse quadro de quarentena, abre quarentena. Sim. A gente vai continuar nesse quadro até 2021 para 2022. Sim, mas é isso que o Franco acabou de falar. Não são 30 dias porque ninguém parou. Sim, exato. A gente parou entre aspas, foi, né? Foi a má vontade, uma boa parte disso foi má vontade do público, né? Em não querer... deixar que afete a própria vida. Assim, querer ser afetado em nada. Agora é verão na Europa. A Inglaterra, praias lotadas, turismo. Daqui a 14 dias é que a gente vai ver o... Então, a gente tá do hoje para daqui a 14 dias. Sim. E as pessoas não estão pensando assim, pensando no agora. Não, e não é porque não sabem, né, cara? As pessoas estão fazendo planos pro carnaval. Então, as pessoas estão fazendo planos pro carnaval, como se fosse carnaval e Réveillon. Como se a vacina fosse chegar agora em... As pessoas estão fazendo planos. As pessoas também não se dão coisa que eu vi o Attila falar que é muito verdade. Vamos supor que fica pronta uma vacina em setembro. Imunizar o planeta é no mínimo mais 2 anos. Sim. Imagina quanto tempo vai se demorar para... a melhor perspectiva, entendeu? Não, sem levar em conta o seguinte, 2 ou 3 laboratórios, o governo americano já comprou 100 milhões de vacinas de cada um sem ter sido nem produzido ainda. Sim, só para eles, né? E então, que chegar no Brasil vai demorar. Mas sair amanhã, mês que vem, é mais 2 anos para imunizar todo mundo e as pessoas estarem seguras. Entendeu? Então esse problema não vai acabar. Não adianta espernear, não adianta achar. Tem que fazer alguma coisa para parar o problema, é isso.
E sim, os diretores da organização de saúde, eles já disseram que ainda bem veio o Covid. Gente, isso aí foi um pré-teste para a próxima pandemia sinistra mesmo. O pessoal tá achando que é ruim, não. Tem doença muito pior que pode vir aí, com 20% de mortalidade. Ah, sim. Porque não sei se ficou falado, a mortalidade do Covid é menos de 2%, sabe? Só que a taxa de infecção dele é que é muito alta. É, muito alto. É bem alto. Isso aliado à falência do sistema de saúde, né? Porque com a falência do sistema de saúde, ela pula para 10%. Esse é todo o problema, porque o problema não é que a pessoa, não é todo mundo que fica, cerca de 5% das pessoas precisam de UTI. O problema é quando tu tem na tua cidade tu tem 4 mil doentes, entendeu? Sim. E para mim o problema é verdadeiro, 5% é tua mãe, é teu irmão, é teu amigo. Não é mais número, é gente que tu gosta e conhece. Mas é que as pessoas não pensam assim. E, sinceramente, existem pessoas que pensam nisso e acham que não vai acontecer, que as pessoas próximas a elas vão se infectar, mas não vão sofrer, não vão entrar, pode até se infectar, mas ser dos 0,2% de pessoas que vai morrer. As pessoas têm essa... eu vou te falar, mesmo morrer não é ok, porque ficar entubado é horrível. Claro. Não, mas não só ficar entubado, existe a síndrome da fadiga crônica. Algumas pessoas foram para UTI, ficaram entubadas, saíram e estão já 3, 4 meses em tese curadas do vírus, mas simplesmente vivem cansadas, não conseguem entender. Sim, isso é outra coisa foda. A gente não sabe a que nível o vírus deixa sequela, né? Exatamente. O quão graves são essas sequelas, a não se tem a menor ideia. Sinceramente, pelo que eu vi, especialista comentando, a gente só vai ter uma real discussão do que é essa doença daqui a uns 3, 4 anos, talvez. Ou mais. Uhum. É como vocês dois mencionaram antes, a gente está estudando nos livros de história sobre esse período. Sobre esse período, não vai. Como foi a gripe suína, que foi rápida, e mesmo assim a gripe suína, né? Mas mesmo assim ela foi rápida e com pouca violência. Então, com bem mais morte, menos de meio ano, bem menos de meio ano. Sim. Né? Mas então, meus amigos, isso vai fechar o episódio sobre pandemia. Essa é a última parte, né? Eu acho que, por enquanto, até a próxima pandemia, acho que encerramos por... eu acho que a gente volta com a peste negra em algum momento no futuro. Mas daí com um vídeo próprio, né? Isso, com um vídeo próprio. A parte das pandemias vai ser um vídeo só sobre a peste negra. Só sobre a peste negra, sim. Acho que a gente pode pensar em começar com algum outro projeto um pouco mais comprido também. Sim. Mas aí... os ouvintes, eles querem que a gente fale. Então, se eles quiserem deixar as opiniões deles e dicas, podem nos encontrar no Twitter. Que é @podcastdepois. Encontrar no Instagram. Que é o @apocalipse podcast, tudo minuto. E podem nos encontrar no YouTube, então, no do Apocalipse. Aí, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.